E a gente está de volta com a Amazônia em Debate, hoje discutindo um assunto polêmico, que seria a privatização do domínio Amazon, ou Amazônia na internet, uma investida de um grupo americano que tenta se apossar dessa grife em detrimento daqueles que vivem aqui na Amazônia. Professor Gilson Monteiro, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Amazonas, quer fazer uma reflexão mais profunda no sentido não apenas de um domínio na rede mundial de computadores, não é isso, professor? Exatamente. O meu questionamento também vai nessa direção. É muito bom a gente pegar uma coisa que aliás, não está bem discutida na internet, pouca gente sabia disso, pouca gente estava a par dessa situação, mas é o seguinte, como é que essas pessoas que também estão fazendo uma cruzada em defesa do domínio estão realmente fazendo uma cruzada em defesa da Amazônia, em defesa da preservação e não é do desenvolvimento. Eu tenho assim uma bronca, hoje de manhã eu conversava com os meus alunos, com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Primeiro, na minha humilde visão, onde o homem chega à destruição. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu parto da discussão do conceito de desenvolvimento sustentável, eu digo sempre que quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando em diminuir, em minimizar os impactos da exploração da floresta. Então, eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que discute o domínio Amazonas, a gente tem que começar a discutir com profundidade o que é que nós estamos fazendo para preservar a floresta, para preservar os seus habitantes que estão lá no meio da floresta. É só o Bolsa Floresta? Quais são as estratégias? Que projeto, a outra pergunta para o Brasil inteiro, que projeto o Brasil tem para a Amazônia efetivamente? Existe um projeto para a Amazônia? Ou você tem um projeto feito de ciclos da soja num canto, ciclo do arroz no outro, ciclo da borracha no outro? Qual é o projeto efetivamente que este governo ou que este país tem para a Amazônia? Será que tem mesmo um projeto para a Amazônia? Eu digo que não. O único projeto vitorioso que a Amazônia teve, na verdade, a gente pode dizer, muitos dizem que foi fruto do governo militar, mas não foi da concepção dos próprios amazônidas aqui em Manaus, ainda foi o projeto Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, que vem aí há 46 anos se mantendo, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes, mas exceto isso, nada de grande estratégia para a Amazônia a gente vê pensar, não é verdade? Por favor, Rafael, a sua participação. Elias, essa pergunta chegou de um internauta nosso de Rio Branco pelo Facebook do Portal Amazônia. A pergunta é a seguinte para o professor Gilson. Não vi muitas coisas sobre isso na internet, principalmente nas mídias sociais. A aparente falta de interesse das pessoas em discutir esse tipo de assunto levaria a gente a questionar o que as pessoas sabem sobre a própria região em que vivem? Pois é, eu estava exatamente dizendo isso. O que é que as pessoas conhecem dessa região para ficar defendendo só o domínio? Eu acho que tem que defender mais coisas. Tem que, primeiro, lá do Acre, aliás, eu sou de lá, de Sena Madureira, é o seguinte: como é que foram dizimadas as populações indígenas? Elas são respeitadas, as minorias? Como é que está o interior dessa vastidão amazônica? Tem algum desenvolvimento sustentável? Tem algum, ou as pessoas vivem numa miséria absoluta que são acometidas por doenças, crime? Como é que se está cuidando dessa população do interior? Então, eu acho que precisa ser, ao mesmo tempo que a gente defende o domínio Amazon, que é em inglês, inclusive, a gente tem que defender a própria região, o próprio lugar que a gente nasceu, a própria região, a própria cidade que a gente vive. Eu acho que tem que passar por isso tudo, porque senão você vai falar de Amazon, o cara não vai querer nem saber disso na internet. Aliás, essa discussão não rolou muito na internet, não. Não sei se era para preservar a própria estratégia americana do domínio, né? Mas eu acho que o projeto que se tem que fazer é discutir mesmo que projetos, e a própria, quando o Emmanuel falou agora há pouco da Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus, no início, foi um projeto que sofreu muito na mão de todo mundo, inclusive de políticos, de vários. Ela se colocou agora, de vários matizes, de várias cores, ela agora se coloca como alternativa, mas ela continua sendo uma alternativa baseada nos incentivos fiscais do governo federal. Não é, eu me permita dizer ao Elias Emmanuel, que eu não considero um projeto para a Amazônia que seja sustentável, porque se depende sempre do governo federal, depende sempre de super-heróis que vão ao governo e conseguem 50, 100, 200 anos, mas ao final disso,
essa formatação acaba. Então nós temos que pensar numa formatação que use os recursos naturais daqui, que use a riqueza, e nós temos muitas riquezas naturais aqui, então acho que, por exemplo, uma coisa que falaram, mas eu ainda não vi, o polo farmacêutico, o polo bioquímico, essas coisas sim vão dar sustentabilidade. Só você montar coisas aqui que com base nos talentos da Amazônia, nas riquezas nativas da Amazônia. E que elas possam ser, digamos assim, sustentáveis, elas possam ser recuperadas, reutilizadas, e não a gente chegar num lugar, porque o que eu vejo sempre nos grandes projetos da Amazônia é o seguinte, é a exploração total. Você chega, explora num lugar, aí muda para outro lugar para explorar, foi assim com Serra Pelada, é assim com a Transamazônica, que começou, não terminou. Começou, não terminou, então, ou seja, e também tem que se discutir para que é essa Transamazônica também. Eu também concordo com o senhor. Vamos agora para o intervalo comercial, e no próximo bloco a gente vai ter uma participação especial da nossa sucursal em Brasília, em torno da discussão desse tema, depois do intervalo. Até já.